Ok? Então, vamos só fazer uma pequena recapitulação, porque a última aula eu falei da priori, soltei uma lista, mas foi muito por cima, né? Então, acho que nem sei se todo mundo pegou a lista para fazer, então eu acho que é bom dar uma mini revisada, tá? Basicamente é o seguinte, vou ser bem direto. Uma coisa é a definição que está no slide, qual é a prática da coisa, tá? Imagina que você tem uma distribuição, por exemplo. Você tem seus dados, tá? Então você tem x dado θ. É o seu modelo dos dados do que você observa, tá? E isso vai ter alguma distribuição. Você pode imaginar na sua cabeça uma exponencial θ, você pode pensar uma normal θ com uma variância conhecida, você pode pensar numa Poisson θ, pode pensar no que você quiser. O ponto é o seguinte, se você colocar uma priori para θ de uma determinada família, se a aliança a posteriori. Então, se você fizer isso, diga. Gustavo, tá Pode congelando só falar, para não mim? ouvi. É que não sei, você congelou aqui algumas vezes, eu não sei se foi só para mim. Ah, tá bom. Congelou Não. todo mundo para todo mundo, eu acho. Porque eu não tô Congelou vendo mais pra- ninguém. E congelou tanto com o meu Wi-Fi quanto no 4G. Foi uma coisa louca. Gente, que bizarro. Mas e agora? Vocês estão me vendo ou não? Agora eu tô. Tô vendo, mas assim, você cortou para mim umas 2 vezes, eu fiquei sem entender o que você tá falando, no caso. Tá bom, eu repito, então. Se acontecer de novo, vocês gritem aí, tá? Deixa eu olhar aqui. Agora que eu vi que a Vivian escreveu aqui, tá? Foi mal. Não tem problema. Vamos voltar para lá, voltar para o comecinho aqui. Basicamente, o que eu estava dizendo imagina que você tem um modelo, uma verossimilhança, que depende de um parâmetro. Então, você tem a variável que você observa e o parâmetro de interesse. Imagina o modelo que você quiser. Imagina exponencial, θ, normal, θ, Poisson, θ, o que você quiser. Imagina algum, certo? Agora, imagina que você coloca uma a priori para esse θ. E você colocou essa a priori de uma determinada família, certo? E vamos imaginar que você juntou a verossimilhança com a sua a priori, ou seja, você usou o teorema de Bayes para fazer a inferência bayesiana e vai chegar numa posteriori. Então, você vai chegar agora no θ, dado o seu x, e isso vai pertencer a uma família, certo? Se essas famílias aqui forem iguais, tá? Significa que você tem conjugação. Então, em resumo, se você colocar um a priori gama e a posteriori for gama, então significa que a família gama é conjugada ao modelo da verossimilhança que você está trabalhando. Certo? Então, por exemplo, a gente já fez com a normal. Quando você pega uma normal com média desconhecida, θ, se você colocar uma a priori normal, a posteriori é normal. Então, a normal, a família normal, é conjugada ao modelo normal, certo? Se você tiver aqui uma Bernoulli, certo? Uma Bernoulli θ, e você, desculpa, aqui não, se você tiver na verossimilhança, tá? Uma Bernoulli θ, e você colocar uma a priori beta, você vai perceber que a posteriori vai dar beta. Então, a família beta é conjugada ao modelo de verossimilhança Bernoulli, certo? Ao modelo Bernoulli. Então, em resumo, se você escolher um a priori de uma família e a posteriori for da mesma família, você conseguiu a conjugação. E isso vai facilitar muito a inferência para você, tá? Porque você nunca vai precisar fazer a conta do teorema de Bayes. Você já vai saber os parâmetros dessa posteriori e não precisa fazer conta, você já vai fazer tudo direto. É basicamente isso
que é o que a gente precisa saber de conjugação. Agora, a pergunta é a seguinte, né? Como que faz para você saber qual é a priori conjugada que você deveria usar, tá? Então, só me diga se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo bem? Sim, estamos Estamos. Não travou mais, não. Pelo menos não pra Tá mim. bom, é bom. Senão, só para saber até onde que eu teria que repetir, né? Então, vamos lá. Imagina que você tem o seu modelo, de novo, né? X dado θ. E aí você tem uma densidade associada. Você tem uma P de X dado θ. Certo? Que é a sua verossimilhança, bem ou mal. Você vai escrever isso aqui como L de θx. Tá? Se você escrever a sua verossimilhança como proporcional, tá? E encontrar aqui um kernel de alguma densidade conhecida, esse kernel vai ser o seu candidato a priori. Tá? Vamos ver isso funcionando na prática. Isso Vou era o que a gente colocar já aqui. tinha feito, né? Isso eu estou revisando da aula passada. Tá. Né? Só para que a gente ficou tanto tempo sem se ver, né? Que Sim, acho estávamos que com a gente saudade. acaba também. A gente acaba esquecendo. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos imaginar que x dado θ é uma Poisson θ. Certo? Quem é a verossimilhança aqui se você pegar uma observação? Certo? Se você pegar uma observação apenas, a verossimilhança da Poisson vai ser θ elevado a x, esp de menos θ sobre x fatorial para θ maior do que zero. A verossimilhança é isso aqui. Lembrando, né? Se eu tivesse escrito a P de x dado θ, eu no final escreveria x inteiro aqui. X igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o argumento da minha função seria o x. Como eu escrevi a verossimilhança, é a mesma expressão, só que agora o meu argumento não é mais o x. X para mim é como se fosse uma coisa conhecida. O argumento para mim é o θ. Então, θ maior que zero. Ok? E isso daqui, então, é proporcional a θ elevado a x, esp de menos θ para θ maior do que zero. Isso aqui parece um kernel conhecido? Sim, da gama. De uma gama. Sim, parece o kernel de uma gama. Certo? Se é o kernel de uma gama, a gama vai ser a nossa candidata a priori, para ser a conjugada. O que você precisa saber? Será que multiplicar uma densidade gama por outra densidade gama dá uma gama? Se você souber que isso acontece com a gama, significa que a gama é fechada por amostragem ou fechada para multiplicação. Se isso for verdade, já está resolvido o seu problema. Porque você já sabe que na hora que combinar uma priori gama com um kernel que parece gama, o que vai acontecer? Vai ser o produto de duas coisas que parecem gama, vai dar uma gama, certo? É exatamente esse o objetivo de procurar distribuições, né, que são fechadas por amostragem. Então, tem uma parte da matéria, que está lá no slide, que era mostrar como é que você mostra que duas distribuições, ou que uma família, né, é fechada por amostragem. Você faz o produto de duas delas, faz uma gama vezes outra gama, certo? Então, como é que você vai fazer isso? Se fosse nesse exemplo aqui, suspeitei da gama. Então, eu vou pensar o seguinte, se θ tivesse uma distribuição gama A1 e B1, e outro caso aqui, né? Vou pensar num θ tendo distribuição gama A2, B2. Se eu fizesse o produto, vamos assumir que essa daqui tem uma densidade P1 de θ e essa daqui tem uma densidade P2 de θ. Se a gente fizesse P1 de θ vezes P2 de θ, certo? Será que isso daqui seria proporcional a uma gama?
certo? E é justamente o que acontece. Sim, é verdade. Então, como você multiplicou duas gamas com parâmetros diferentes e vai chegar numa gama no final, a gama é fechada por amostragem. Logo, tá? Com essas duas informações, você tem um kernel gama na verossimilhança, mais a informação de que a gama é fechada por amostragem, você pode concluir. Logo, a gama, a família gama é conjugada ao modelo Poisson. Certo? Porque priori gama vai dar posteriori gama. Ok? Basicamente isso que está lá. Então, deixa eu pegar aqui o slide para a gente relembrar. Esse aqui, deixa eu botar em tela cheia esse negócio. Esperar ele aparecer. Cadê? Está aqui. Essa frase inteira que está aqui, que eu defini na aula passada, basicamente diz aquilo que a gente falou. Tá? Então, aqui tem um exemplo com a beta. Tá? Que a gente fez, mas eu vou passar, porque esse aqui a gente já tinha olhado, eu vou passar isso aqui também. Aqui, ó, procedimento para obtenção das priores conjugadas. Identifique a classe de distribuições para θ, tal que a verossimilhança seja proporcional a um membro dessa classe. Ou seja, traduzindo, pega a verossimilhança e vê se ela é proporcional a alguma coisa que você conhece. Achou? É a família de interesse, é a família P, essa classe P. Olha se essa P, se essa classe de distribuições, essa família de distribuições é fechada por amostragem. Ou se, para P1 e P2, para duas densidades pertencentes a P, existe uma constante que faz com que o produto das duas pertença a P. O que significa se existe uma constante aqui? É dizer que o kernel delas pertence a P. Tá? E aí tem uma observação que eu não comentei aqui. Ó, tá? Se você identificar, tá, um kernel que já seja uma densidade perfeitinha, tá? Essa densidade, essa família, ela vai ser chamada de conjugada natural. Não vou cobrar de vocês na prova, tá? Encontre a conjugada natural. Não se preocupem, mas eu vou dar um exemplo no quadro do que seria uma conjugada natural e o que seria uma conjugada não natural, tá? Não ficou Então, muito vou claro colocar pra mim um a caso diferença. aqui. Vai ficar agora no exemplo? Oi? Não ficou muito clara para mim a diferença teórica. Vai ficar mais claro agora no exemplo? Eu espero que sim, tá? Tá Eu bem. espero que sim. Mas é algo que não costuma ser muito... A gente não se preocupa muito com isso, tá? Na prática, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui da exponencial, tá? Vou pegar aqui x dado θ. Espera aí, que meu dedo travou na tela aqui. É uma exponencial θ. Então, como é que é a densidade de x? Se eu escrever aqui, P de x dado θ, né? P de x dado θ é θ esp de menos θx. Ok aqui? Sim, senhor. Então, Ok. deixa eu botar aqui, só lembrando aquela ideia que eu falei para x maior que zero. Quando eu escrevo a densidade, né, a distribuição amostral, é isso aqui. Quando eu escrevo a verossimilhança, é a mesma coisa, só que agora como função de x. Né? Então, vai ser θ esp de menos θx para θ maior do que zero. Estou olhando agora esse θ, ok? A questão é a seguinte, nem sempre, esse kernel que está aqui dentro vai bater bonitinho com uma distribuição conhecida. Às vezes vai faltar um pedaço. Tá? Esse caso aqui, ó, não está faltando nada. Se a gente olhar para cá, tá, isso daqui não deixa de ser, tirando por constantes, o kernel de uma gama, certo? Isso aqui é o kernel de uma gama. Certo. Então, isso aqui seria o kernel de uma gama 2, né? X, certo? Tem uma gama aqui. O que acontece?
como eu já cheguei na gama, e a gama é a conjugada, é a que é fechada por amostragem, eu já sei que a gama vai ser a conjugada ao modelo exponencial, certo? E ela vai ser também uma conjugada natural, porque ela já apareceu aqui, ó. Ela já apareceu aqui, ó. Tem situações, tá? Onde a gente vai ter a questão só, porque eu espero que você entenda, porque é difícil achar exemplos disso, mas vão ter situações em que você vai ter uma verossimilhança, θx, proporcional a alguma coisa que não é de família nenhuma imediatamente. Olhando para ela, você pensa assim, não é de família nenhuma, tá? Mas, se eu tivesse alguma outra coisa multiplicando aqui, tá? Se eu tivesse, por exemplo, um θ multiplicando aqui, aí sim ela ia ser o kernel de uma gama, entende? E aí, nesse caso, a gama não seria a priori conjugada natural, porque eu precisei multiplicar por alguma coisa para poder bater o kernel, tá? Vou tentar fazer aqui um exemplo. Assim. É que não exige essa distribuição, né? Mas se tivesse, por exemplo, alguma coisa assim, se fosse uma exponencial, não dá, com exponencial não dá, exponencial... Mas, sei lá, se você tivesse alguma coisa, alguma distribuição que tivesse assim, ó, menos θx. É que não vai ter essa distribuição, porque isso aqui não vai bater, tá? Essa distribuição aqui não tem sentido. Mas se desse um caso assim, tá? Isso daqui é o kernel de qual distribuição? Em relação a θ. Eu vou botar uma coisa aqui que não existe, tá, gente? Está parecida com exponencial, né? Isso aqui parece uma exponencial, certo? Então, você poderia dizer assim, a exponencial é uma candidata. Mas se você colocar uma exponencial aqui dentro e não acontecer da exponencial ser conjugada, porque a exponencial ela não é fechada por amostragem. Tá? A gama é fechada por amostragem, a exponencial não é fechada por amostragem. Então, a exponencial não é um caso de uma a priori conjugada nesse modelo da maneira como ele está aqui. A gama vai ser, mas a exponencial não vai ser. Então, é como se fosse assim, enxerguei a gama aqui, enxerguei. A gama é conjugada? Então a gama é conjugada natural. Agora, olhei para cá, eu só consigo enxergar uma exponencial, eu não enxergo uma gama aqui. Se eu não estou enxergando a gama aqui, tá? Então a gama não vai ser conjugada natural. Ela pode até ser conjugada, mas ela não vai ser a conjugada natural. Tá? O problema é que ela acaba sendo, 99% das vezes, dos casos que vocês vão estar aqui vendo na disciplina, porque o kernel sempre vai ser muito óbvio. Não são muitos casos em que a gente vê... Eu tenho até que pensar, de memória aqui, não estou lembrando de nada, eu posso pensar depois. Alguma distribuição que o kernel não é exatamente a conjugada. Ok? Que o kernel não seria uma conjugada natural, é isso? Isso. Tá? Porque o que acontece? Quando você colocar uma priori gama aqui, vai aparecer um θ aqui na frente, certo? Uhum. E aí sim, ficaria uma gama e uma gama. Só que esse meu exemplo aqui é fictício. Por quê? Porque não existe esse kernel aqui. Ó. Porque para esse kernel aqui, a única maneira disso aqui ser uma densidade válida é se aqui tivesse um θ. Eu estou escondendo ele. Tá? Esse meu exemplo aqui é totalmente fake news. Tá? O ponto é, não se preocupem com isso. Tá? Eu vou ler aqui só para ficar claro. Você descobriu uma priori conjugada. Se além disso, tá, essa família já tiver aparecido diretamente, sem precisar mais nada, tá, na sua verossimilhança, não precisa complementar ela para bater com a sua priori que você está interessado. Você vai poder dizer que ela é uma família conjugada natural. Deixa eu pensar aqui uma outra coisa, se tem algum outro exemplo. No caso da Poisson também fica bonitinho, né? Eu fiz um com Poisson aqui em cima, não fiz? Achei que eu tinha aqui, ó, por exemplo. Esse aqui era Poisson, né? Da Poisson também fica bonitinho. Já apareceu aqui, ó, o kernel da gama bonitinho. Se não tivesse
algum desses termos aqui, se não tivesse esse exponencial, por exemplo, só tivesse o θ elevado a x, não seria o kernel de uma gama, certo? Então, apesar de você colocando uma a priori gama, a posteriori vai dar gama, você não teria tirado a gama da cabeça olhando para esse kernel aqui. Você teria tirado sendo esperto e pensando, pô, isso aqui até poderia ser uma gama aqui, daria certo se eu fizesse, enfim. Mas ele não teria aparecido de cara como apareceu aqui. Tá? Mas não dei muita importância para isso. Tá? Não vou cobrar conjugada natural na prova. Em geral, é um conceito que não interessa muito na prática. É só uma classificação que as pessoas dão. Tá? E 99,9% dos casos aqui na disciplina vão ser priores conjugadas naturais. Ok? Eu só vou tirar essa distribuição daqui, porque essa distribuição aqui está errada. Não posso deixar isso aqui no quadro, tá? Porque depois eu salvo o quadro, né? Então, vamos tirar isso daqui. Senão, quem vai ler depois vai se perder. Então, vamos voltar lá para o slide. É basicamente isso. Outra coisa, essa é a única maneira de saber se uma distribuição a priori vai ser conjugada? Eu vou ser bem sincero com vocês. Em geral, esse caminho aqui não é o caminho que a gente faz. Sabe qual é o caminho que a gente faz? A gente testa. Você pensa, será que a gama é conjugada? Você mete a gama lá. Se a posteriori de gama, é porque era. E você nem olhou se ela era fechada por amostragem. Certo? É isso que a gente acaba fazendo na prática. Mas, se você não tem a menor noção de qual procurar, se você fizer esse procedimento aqui, é o procedimento formal, mas não precisa, tá? Então, se eu pedisse numa prova assim, encontre uma a priori conjugada ao modelo Poisson, você não pode dizer para mim assim, conforme visto na aula, a gama é conjugada. Não, você não pode fazer isso. Você tem dois caminhos. Ou você faz a verossimilhança, vê que é proporcional à gama, e depois mostra que a gama é fechada por amostragem, e aí você vai concluir que ela é conjugada, ou você faz o seguinte, eu vou testar uma gama aqui, vai que dá certo. Você testa a gama, botou como priori, juntou com a verossimilhança, posteriori gama. Pronto, está aprovado. A gama é conjugada. Se você tivesse testado uma beta primeiro, você ia ver que ia dar ruim, que não ia funcionar, tá? Mas se você já tiver... Deixa eu responder um negócio. Fechada por amostragem, a gente pode dar como sabido, não, né? Porque nos exercícios que você passou, por exemplo, cai de novo na mesma distribuição. Eu não fiquei provando milhões de vezes que era fechada por amostragem, mas na prova a gente não considera que a gente sabe, né? Então, é que é aquilo, você precisa provar para mim de alguma... Se eu falar assim para mim, encontre a conjugada. Se você não me botar ela como priori e chegar na posteriori, o único caminho que tem é esse aqui. Então, você vai ter que escrever para mim, como eu sei que a gama é fechada por amostragem, mas fica meio esquisito. O correto seria você me mostrar, tá? Que é bem fácil. Mostragem fechado por amostragem não é uma coisa difícil, tá? É bem tranquilo de fazer. Mas, de novo, se você não quiser fazer isso aqui, tá? Se eu não pedir para fazer, você não precisa fazer. Se você tem o suspeito, você olhou o kernel da verossimilhança, já tem o seu suspeito. Você fala assim, isso aqui para mim parece o kernel de uma beta. Você testa a beta, bota a beta como priori, vê, faz o teorema de Bayes, vai chegar na posteriori, se der uma beta, acabou. Você vai dizer para mim, como a priori e a posteriori são betas, logo a beta é conjugada ao modelo tal, o modelo que está usando lá. Ok? Ok. Ok. E é muito importante uma coisa de expressão aqui, tá? Como que a gente fala? Informalmente, a gente fala, é a priori, a posteriori, mas o correto é a distribuição a priori, a distribuição a posteriori. Tem um detalhezinho aqui. Como aqui vai ter sempre duas famílias envolvidas. Tem a família da priori, que tem que bater com a da posteriori, né, mas é uma família, e tem a família dos dados, ou seja, o modelo dos dados. Então, quando você fala de conjugação, você tem que falar as duas frases. Você tem que dizer assim, a gama é conjugada a Poisson, certo? A família beta é conjugada a Bernoulli, certo? Você tem que falar sempre que ela é conjugada ao modelo dos dados, à verossimilhança. Tudo bem?
Não esqueçam desse pequeno detalhe, mas é importante. Ok? Tudo bem. Então, vamos adiante. Eu acho que só tinha faltado falar disso aqui do natural, tá? Mas é uma observação, não se preocupem com isso. Aqui tem um exemplo. Acho que eu tinha comentado, mas vale a pena a gente ver de novo aqui, né? Tem o seu modelo. X dado θ, é uma Bernoulli θ. Vamos assumir que a gente tem uma amostra de tamanho n. Então, eu tenho aqui x1, x2 até xn, certo? Quem é minha verossimilhança? É o produtório de todas as minhas Bernoullis, que vai dar θ elevado à somatória de xi, 1 menos θ elevado a n menos somatória de xi, para θ pertencente ao intervalo 0 e 1, que não está escrito aqui, mas é. O que a gente vai fazer? A gente olha para isso daqui e pensa, parece o kernel de alguma coisa? Parece. É proporcional ao kernel de uma beta. Então, tem dois caminhos. Joga a beta, para ver se é posterior da beta, ou faz da maneira, vamos dizer assim, oficial que o livro ensina, que é, como a beta é fechada por amostragem, logo a beta é conjugada ao modelo Bernoulli. E como é que ele mostrou que a beta é fechada por amostragem? Ele pegou uma beta A1B1 e uma beta A2B2 e escreveu aqui, ó, o produto de P1 vezes P2, a densidade dessa beta vezes a densidade dessa beta. Uma coisa muito importante aqui, você não pode trocar o argumento, tá? O que significa, né? Aqui é um θ com essa distribuição. E aqui é como se fosse o mesmo θ, só que com uma distribuição variando os parâmetros. Então, o θ que está aqui, ó, é o mesmo dentro de P1 e P2. Se você colocar θ1 e θ2, já era. Você não vai conseguir nunca mostrar, certo? Então, lembre, o θ é fixo. O que varia são os parâmetros. Oi? Eu poderia usar a geradora de momento para mostrar que ela é fechada ou não? Não pelo seguinte. A função geradora de momento serve para você encontrar a distribuição, por exemplo, da soma. Tá? Ou, se você fosse usar as coisas de probabilidade 2, eu quero descobrir a distribuição do produto, a distribuição da soma. Não é o que a gente está falando aqui. Isso aqui é simplesmente fazer o produto de duas densidades, com o mesmo argumento. Lá em probabilidade 2, não existe nenhum resultado que você faça para o produto de duas densidades com o mesmo argumento. Não existe. É uma boa pergunta. Porque são argumentos diferentes. Tá, verdade. Isso. Lá em probabilidade você tinha assim, ó, x, sei lá, normal 0,1. E você tinha y, normal 0,1. Certo? E aí você tinha assim, se x é independente de y, você sabia que a densidade de x vezes a densidade de y era a conjunta. Mas note que os argumentos aqui, ó, são diferentes. A gente está fazendo aqui uma coisa diferente. É como se você fizesse assim. Você, ao invés de fazer dessa forma aqui, você dissesse assim, x é normal 1, 2, e x, de novo, é normal 3, 4. Sei lá. Se você pegar a densidade, essa primeira, de x, vezes a segunda densidade de x, isso daqui vai dar algo proporcional a alguma densidade normal, certo? Mas perceba que o x que está aqui e o x que está aqui são o mesmo, certo? Então, em probabilidade 2, não existe isso aqui que a gente está fazendo agora, é uma coisa nova, tá? Tudo bem? Ah, tudo bem, obrigada. Por isso que aqui o θ ficou igual, mas o que mudou foram os parâmetros. E aí, em resumo, né? O que é ser por amostragem? O produto das duas densidades, ou das duas funções de probabilidade, deu outra distribuição que pertence à família beta. Logo, a conclusão que a gente chega é que a família beta é conjugada ao modelo Bernoulli. Tá? Então, é o que está escrito aqui. Ó. Tá? Nesse caso específico, tá? Aí está dito aqui, a gente já tinha visto que o kernel da verossimilhança era uma beta fechadinha, bonitinha. Então, a gente fala que, além disso tudo, ela, além de ser conjugada, ela é conjugada natural, com respeito a Bernoulli.
certo? Já era uma beta perfeitinha. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Bom, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês agora, antes da gente ir para o outro slide. Basicamente aqui, tá, é mostrar, descobrir quem são as priores conjugadas em cada um dos modelos. Pelo que a gente já viu até agora, quem vai ser a priori conjugada de lambda no item A? Gama. Oi? Gama. Gama. Todo mundo concorda? Eu fiz isso hoje até no começo da aula. Aqui, Sim. numa binomial, eu não fiz essa daqui, mas o que vocês acham? Qual vai ser a priori conjugada para π? Π sendo a probabilidade de sucesso. Uma beta. Né? Por que isso? Tá? Eu quero que vocês testem isso depois. Tá? Mas, basicamente, se você tem x binomial nπ, tá? Quem é a verossimilhança? Quem é a L de πx? Quem é? Uma observação só, para pensar em amostra. Lembra da binomial? Pi elevado a x. Tá, eu não ouvi o começo, mas eu imagino que Pi alguém tenha dito elevado a tem x. uma combinação. Só proporcional. Eu já comi essa parte também, eu fiz proporcional. Vocês estão lá na frente. Acostumou a gente mal. Vocês estão lá na frente, tá? Tudo, vocês estão certos, tá? Aqui seria π elevado a x e 1 menos π elevado a n menos x. Para π variando em que intervalo? 0,1. Certo? Consequentemente, isso daqui é proporcional a π elevado a x, 1 menos π elevado a n menos x para π pertencente ao intervalo 0,1. Consequentemente, isso daqui é o kernel de uma beta. Nem me interessam os parâmetros. Só me interessa que é o kernel de uma beta. Aí, de novo, dois caminhos. Testa colocar a priori beta e vê se a posteriori dá beta. Vai dar. Tá? E está provado. Outro caminho. Você já encontrou que o kernel é beta. Então, qual é o outro caminho que você vai fazer agora? A beta é fechada por amostragem? Multiplica duas densidades betas com o mesmo argumento e parâmetros diferentes. Deu outra beta? Deu. Logo, a família beta é conjugada ao modelo binomial. São os dois caminhos. Todo mundo entendeu? Sim, senhor. Sim. Bom, agora aqui, exponencial. Quem é a conjugada para θ? Gama. Aqui é um erro comum, tá? Achar que é exponencial. Tá? O problema da exponencial é justamente que ela não é fechada por amostragem. Se você colocar uma priori exponencial, a posteriori não vai dar exponencial. Tá? Mas se você colocar uma priori gama, a posteriori vai dar gama. Ok? Se você colocar uma priori exponencial, a posteriori vai ser gama. Tá? Só não é conjugada, não tem problema nenhum, mas ela não é conjugada. Então, a gente costuma utilizar a priori gama, certo? E assim, eu gostaria que isso que está aqui, o A, B, C, D e E aqui, estivesse no sangue, certo? Então, eu queria que vocês fizessem isso, tá? Durante as aulas até hoje, eu já devo ter feito esse aqui, eu devo ter feito esse aqui, e os da normal eu sei que eu já fiz um deles, e um estava na lista, tá? Mas eu vou fazer o outro agora, para vocês enxergarem, porque é uma outra coisa importante que vocês já devem ter percebido, que eu não paro de falar de precisão aqui nesse curso. E por que a precisão é importante na inferência bayesiana? Olhem a diferença do item D para o item E. Qual é a diferença do item D para o item E? É a precisão, outra é a variância. Sim. Ou seja, num caso, você está dizendo assim, eu não sei quem é a variância. E no outro caso, você está dizendo, eu não sei quem é a precisão. Parece a mesma coisa,
né? Você pensa assim, pô, mas a precisão não é o inverso da variância? Sim, mas uma coisa é você modelar precisão, outra coisa é você modelar a variância. A gente já fez o item D. O item D estava na lista 1A. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que eu fiz em sala o item D. Se você colocar uma priori... Oi, diga. Eu só ia comentar que nesse caso a gente tinha que mostrar que ela era fechada, né? Ou não. Eu lembrei que você... Foi? Não lembro. Eu não lembro se eu cheguei a passar algum exercício no quadro para mostrar que era fechada. Mas, enfim. Não. Agora, nesse caso, você falou, a gente já fez na outra lista, eu tô falando, mas agora, nesse caso, a gente tinha que mostrar que... Entendi. Não precisa. Eu só quero que você tenha certeza na sua cabeça quem é a priori conjugado em cada caso e que se aparecer na sua frente isso aqui, você sabe lidar. Você vai saber qual é a priori que tem que colocar para posteriori cair em algo da mesma família. É isso que é a lição que eu espero dessas questões aqui. Tá? A questão toda é essa última aqui. Tá? Eu não sei se vocês vão lembrar. Eu confesso que eu nem decoro isso, tá? Porque para a gente não gastar espaço no HD, eu prefiro guardar outras coisas. Mas é o seguinte, vocês já ouviram falar da gama inversa? Descobrimos agora nesse exercício. Agora? Não, já tinha ouvido falar, mas não era assim, das que eu tenho na cabeça, sabe? Entendi. A densidade. Eu confesso para você que eu sempre confundo um parâmetro lá da densidade. Eu sempre faço a conta de novo para tentar descobrir quem é ele. Eu vou fazer isso agora, inclusive, tá? Porque eu não lembro de cabeça. Eu só sei o seguinte: se X tem distribuição gama A, B, tá? 1 sobre X tem distribuição gama inversa A, B. Ok? Como que você faz para encontrar a inversa de uma distribuição? Você vai voltar lá para a probabilidade 1. Ok? Lá em probabilidade 1, você aprendeu o seguinte. Vamos colocar aqui uma revisãozinha de probabilidade 1. Tudo isso é só para chegar na gama inversa, tá? Então, vamos lá. Você tinha assim, ó, se x é gama AB, e y é igual a 1 sobre x, aí tinha a pergunta do problema. Qual é a distribuição de y? Isso aparecia lá em probabilidade 1, e a seção que a gente aprende isso aqui é função de variável aleatória, certo? Dá para fazer pela acumulada e dá para fazer usando o jacobiano univariado, que lá em probabilidade 1 a gente não chama de jacobiano, só em probabilidade 2. Mas basicamente o que a gente faz é, se você sabe que y é igual a 1 sobre x, você sabe que x é igual a 1 sobre y. É a primeira coisa que você faz. Qual é a segunda coisa que você faz? Você encontrou essa expressão aqui. Você precisa derivar, tá? Essa expressão aqui, tá? Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou chamar isso daqui, é que eu não chamei no começo, né? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso daqui de g de x, que é 1 sobre x. Só para dar um nome aqui, tá? Então, y é uma função de x, que é 1 sobre x. Aí agora, quando você chega aqui, ó, essa é a g de x. Então, essa que a gente acabou de chegar aqui é a inversa dela. Essa daqui é a g menos 1 de y. Ou seja, é a inversa, é escrever x como função de y. A g de x me dá y como função de x. A g menos 1 me dá x como função de y. E eu tenho que derivar essa g menos 1 de y em relação a y. Quem é a derivada de 1 sobre y em relação a y? Menos 1 sobre y ao quadrado. Isso. Pronto, acabou. Você só precisa disso. Então, com essas duas informações aqui, essa que eu marquei aqui e essa que eu marquei aqui, você escreve a densidade resultante. Quem é a densidade resultante? F de y
que é essa nova variável que eu estou interessado, ela vai ser a f de x, mas aplicada aonde? Aplicada no x escrito como função de y. Então, ela vai estar aplicada onde tiver x, eu vou substituir por 1 sobre y. Então, aqui vai ser 1 sobre y vezes o módulo daquela derivada ali, que é o meu jacobiano. Tá? O módulo de 1 sobre y ao quadrado. E isso aqui vai dar o quê? A densidade da gama aplicada em 1 sobre y. Então, vai ser b elevado a A sobre gama de A. Aí depois viria, né? X elevado a A menos 1. Então, vai ficar 1 sobre Y elevado a A menos 1. Espera que ficou ruim isso aqui. A menos 1. E depois, ESP de menos era para ser BX. Então, vai ficar B sobre Y. E isso tudo vezes o módulo daquilo ali, que é 1 sobre y ao quadrado. E aí pronto, aí agora é só juntar dois carinhas aqui. Vão ficar essas constantes na frente. E esse 1 sobre y aqui vai ficar elevado a A mais 1. Concordam? ESP Não. de menos... Não? Aqui, né? Esse 1 sobre y ao quadrado. Concordo já. Isso, é a mesma coisa que 1 sobre y, tudo ao quadrado. Aí, juntando com esse aqui, ficou A menos 1 mais 2. Aí ficou A mais 1. Entendi. Beleza? Uhum. E só falta ver a variação aqui, tá? A variação eu poderia ter feito lá no começo, né? Vamos olhar aqui no começo. Se x é gama, quais os valores possíveis de x? 0 infinito. 0 a mais infinito, certo? Então, se eu fizer o inverso dele, vai variar de quanto a quanto? Zerão. Não. Se ele for, por exemplo, 0,5, quanto que dá o inverso dele? 2. Certo? Então, na verdade, se x varia de 0 a mais infinito, 1 sobre x varia de 0 a mais infinito. Essa daqui é a densidade, deixa eu só marcar aqui, de uma gama inversa com parâmetros B. A diferença dela. Onde tinha x aqui, né, que o x ficava em cima, ele fica embaixo. Então, fica tudo 1 sobre, né, aqui e aqui. E a outra coisa é que esse parâmetro aqui, em vez de ser A menos 1, ele é A mais 1. Tá? É isso aqui que eu sempre confundo. Eu sempre faço essa conta aqui quando eu quero lembrar. Mas, enfim, isso aqui é a gama inversa. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, tá bom. Agora, eu vou fazer com vocês o item E. Eu vou assumir aquele modelo ali, ó. X dado sigma 2 é uma normal mi sigma 2 com a média conhecida. Então, eu estou dizendo que xi dado θ, né? Não, sigma 2. Xi dado sigma 2 é uma normal mi sigma 2 com mi conhecido. Ou seja, eu quero fazer inferência para variância. Não quero fazer inferência para precisão. A gente já fez, a gente já sabe que para precisão basta botar a priori gama, que a posteriori é gama. Tá? O que vai acontecer no caso quando eu quero modelar a variância de uma normal? Vamos escrever a função de verossimilhança. Quem é a L de sigma 2 e a minha amostra, né? Porque estava dito lá que era uma amostra, né? É uma amostra. Então, vai ser o produtório de várias normais, né? Então, como é que vai ficar?
Vamos botar proporcional logo, pode ser? Para não precisar me preocupar com aquele raiz de 2π, aquela coisa toda. Mas vai aparecer lá um 1 sobre sigma 2. Tem aqui um 1 sobre sigma 2 elevado a n sobre 2. Todo mundo concorda? Sim, senhor. Sim. Tá. E depois vai aparecer ESP de menos 1 sobre 2 sigma 2. E aqui vai aparecer somatório de xi menos mi ao quadrado. E lembrando, o nosso argumento aqui é o sigma 2. Tudo bem aqui? Tudo bem. Tudo. Agora vamos olhar para o que está aqui. Tá? Posso colocar esse 2 aqui embaixo desse somatório? Pode. Então vamos tirar ele dali, tá? Vamos tirar esse 2 daqui e vou colocar ele aqui. Tudo bem? Tudo. Agora olhem para esse negócio. Quem é o meu argumento? Quem é o meu parâmetro que eu estou interessado em botar um a priori aqui? Sigma 2. Sigma 2. Olhem para a cara dele. Isso daqui, pensando que sigma 2 é o nosso interesse. É o kernel de algo conhecido? Sim, senhor. Vamos lá. Se o sigma 2... Se o sigma 2... Isso, perfeito. Vejam o seguinte, se o sigma 2 ficasse em cima, aqui, ó, se o sigma 2 estivesse em cima, não daria bonitinho uma gama? Sim. E como ele está embaixo, está dando bonitinho uma gama inversa. É basicamente isso. Certo? Isso aqui é o kernel de uma gama inversa. Ok? E a gama inversa é fechada por amostragem. Mas eu nem vou fazer assim. Eu vou juntar essa verossimilhança aqui com uma gama inversa e vamos ver o que dá. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou colocar agora uma priori, eu vou colocar aqui a P de sigma 2 vai ser uma gama inversa. A gente acabou de fazer a conta lá em cima para chegar nela. Então, ela vai ser 1 sobre sigma 2 elevado a mais 1. Só um detalhe, né? Eu vou utilizar um a priori aqui. Sigma 2, gama... Peraí. Gama inversa. Gama inversa AB. Tudo bem? Vou colocar uma a priori gama inversa para sigma 2. Como é que é a cara dela? Vamos olhar de novo aqui, está aqui em cima. Está aqui, ó. Tirando as constantes, é basicamente 1 sobre o argumento que eu estou interessado, a minha variável, elevado a mais 1, ESP de menos B sobre essa variável que é o meu argumento. Então, como é que vai ficar aqui? 1 sobre sigma 2 elevado a mais 1, e depois ESP de menos B sobre sigma 2 para sigma 2 maior do que zero. Essa é a minha priori gama inversa. O que falta fazer agora? Juntar as duas. Então, vamos encontrar agora a posteriori. Quem é a P de sigma 2 dado a minha amostra? Isso é proporcional à verossimilhança. Quem é a verossimilhança? Está aqui em cima. É essa daqui. Isso. Então, vamos colocar lá. Vai ficar 1 sobre sigma 2 elevado. Oi? Gustavo, Oi? eu sei que você está fazendo a conta, mas assim, eu ainda estou encucada com uma coisa, assim, que as duas vão dar os mesmos parâmetros, tanto na gama, na letra D, como na E, né, na gama inversa. Eu achei isso um negócio esquisito. Eu vou Não, esperar você terminar para te perguntar melhor. Eu não sei. tá, mas pensa assim. Não, a sua pergunta é uma pergunta de probabilidade, né? A questão é que uma gama AB e uma gama inversa AB, elas não vão aparecer igualzinho na densidade, tá? Mas Não. Mas é como se fossem os mesmos, né? No final, os parâmetros da gama da letra D e da gama inversa da letra E, para mim ficou tudo igual.
Mas tá Sim. bom, Sendo que sei. uma gama e a outra Eu gama acho- inversa. Isso não me soa natural. Entendi. Eu Não, mas é Ao natural, tá? contrário, eu achei isso natural. Já porque, assim, como um era a variância e outro é o inverso da variância, eu achei que as coisas tinham que ser iguais. Mas, enfim. É só porque tem essa relação. Quando você pega o inverso, né? Ah, isso é outra coisa também interessante. Você pode fazer assim também. Você pode encontrar a posteriori da precisão e depois usar a probabilidade 1 para encontrar a posteriori de sigma 2. Também funciona. Talvez isso explique a tua dúvida. Eu volto a falar disso, tá? Assim que eu acabar essa conta aqui, eu volto a falar disso. Então, eu vou pegar a verossimilhança aqui, tá? Então, é essa continha que está aqui em cima. 1 sobre sigma 2 elevado a n sobre 2. E depois era Inicial. ESP menos 1 sobre sigma 2, que multiplicava o somatório de xi menos mi ao quadrado, e eu botei o 2 aqui, né? Tudo isso vezes agora Vezes a minha sigma priori. 2 elevado. Isso, que é essa daqui. Menos Então, vai ficar 1 sobre sigma 2 elevado a mais 1, mais um. ESP de menos b sobre sigma 2, e eu já sei que no final o sigma 2 é maior do que zero. Agora é só juntar esses caras aqui. Vou juntar esse 1 sobre sigma 2 elevado a mais 1 com esse 1 sobre sigma 2 elevado a n sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre sigma 2 elevado a n sobre 2 mais a mais 1. Mais um. Certo? E o outro vai ficar exponencial de menos 1 sobre sigma 2, que multiplica. Vou pegar primeiro esse daqui. B, perfeito. B mais, e agora esse daqui, né? Que é somatório de xi menos mi ao quadrado sobre 2. Ok? E eu já sei a variação também. Olhando para cá agora, olha o que eu tenho aqui. 1 sobre sigma 2 elevado a alguma coisa mais 1. ESP de menos 1 sobre sigma 2 elevado a alguma coisa positiva. Pronto, já acabou minha conta. Só com isso daqui, eu já sei que isso aqui tudo é o kernel de uma gama inversa com parâmetros n sobre 2 mais a, e o outro parâmetro é o b mais somatório de xi menos mi ao quadrado sobre 2. Ou seja, para mostrar que é conjugada, eu nem precisava chegar na posteriori, mas eu cheguei aqui na posteriori e encontrei. Está provado que é conjugada. Eu comecei com gama inversa, terminei com gama inversa. Então, ela é conjugada. Todo mundo entendeu isso? Sim, senhor. Sim. Por que, em geral, em inferência bayesiana, as pessoas usam muito mais a precisão do que a variância? O que vocês acham? Vocês preferem gama ou gama inversa? Gama, mas eu acho que é questão de costume. Em geral, as pessoas não gostam muito de gama inversa, tá? Porque não vê muito na graduação, não está acostumado, está mais acostumado com a gama. É a mesma coisa. Como a gente está mais acostumado... Agora a gente acabou de ver que a gama, o kernel da gama inversa é a mesma da normal, ainda tô chocada nessa parte aí. Que o kernel da gama inversa... Peraí. Ah, bateu Lá em aqui, cima. mas assim, O da bateu... normal. Com o da normal, se você pensar que a variável de interesse é o sigma 2, né? Aí bateu. Tá? Sim, Se que é o você que a gente está tivesse... acostumado a fazer até agora, né? É uma questão de costume, né? Quando você trabalha muito com inferência bayesiana, a gente se acostuma com os dois casos, tá? Mas, em geral, a gente vê aqui na graduação, por exemplo, se você falar de gama inversa com formando, ele fica maluco, porque ele vai dizer, onde que eu vi isso? Aí tu viu lá no começo, não lembra mais, não você viu. A gama não, a gama acompanha vocês em todas as disciplinas, eu acho, né? Quase todas, eu acho. Então, é mais por isso.
Agora, o que a Roberta tinha perguntado, né? A gente acabou de chegar aqui na distribuição de sigma2, dado a minha amostra. Nós chegamos nessa distribuição aqui, certo? Se você encontrar a distribuição de 1 sobre sigma2, tá? Dado a sua amostra, ok? Que nada mais é isso daqui do que a precisão, como é que você faz para sair desta e chegar nessa? É só você fazer exatamente isso que eu fiz aqui, usando lá de probabilidade 1. Você vai fazer esse exercício aqui. E lembra que nesse exercício, a gente chegou à conclusão de que uma gama AB, quando faz a 1 sobre x, chegava numa gama inversa, cadê? Está em algum lugar, AB também. Certo? Por isso que aqui, a gente vai chegar nesse aqui, numa gama com alguns parâmetros, e nesse aqui, uma gama inversa com os mesmos parâmetros. Entendeu? Entendeu? Tudo bem, Roberto? Tá ok, tá ok. Tá bom. Todo mundo entendeu o que foi feito? Alguma dúvida? Podemos Ô, professor, quando a gente não conhecer muito bem a distribuição, não for muito amigo dela, você vai botar prova e quê, né? Não vai, tipo, botar pra achar e aí a gente não tá habituado com a cara dela, porque pode me dar 10 anos. Se eu não olhar pra densidade, eu não vou saber. Sim, seria sacanagem fazer isso. Eu não vou fazer isso, tá? Você Tá. olhar... Olha na lista. Então, eu vi, aí eu tava falando exatamente, pensando na Pareto, mas aí tá escrito, prove que eu não sei o quê. Eu também esqueço da Pareto, eu não lembro das constantes da Pareto. Mas eu não fui capaz de mostrar a normal gama, falando da lista. Tá, ok. É uma continha um pouquinho grande, tá? Mas eu... Enrolei com a álgebra. Tá, posso dar a dica aqui na aula também. Ok? Ok. Então, assim, nessa parte aqui de distribuição... Oi? Só mais Oi. uma coisa que, depois que você me respondeu o e-mail, eu agora lembrei que você falou aí. Naquela na questão 4, a história da binomial negativa, né? Porque às vezes tem algumas distribuições, essa geométrica, que você pode definir de forma diferente. Então, assim, eu já refiz, você me mandou rapidinho, eu fiz aqui, deu exatamente o que você me mandou lá no e-mail, as duas, né? Na Pareto, o detalhe que eu esqueci de olhar do máximo, que era o intervalo do x, né? Tinha que estar de 0 até b, mas até θ. A minha questão é você deixar bem definido, quando você falar binomial negativa, é quando você está contando o número de tentativas, entendeu? Para a gente não cometer esse erro. Tudo bem que deu para refazer rapidinho, que você me mandou agora no e-mail, eu refiz, deu certinho o que você falou. Mas eu tinha realmente contado como você colocou no e-mail e você pensou de forma diferente, entendeu o que eu estou falando? A forma de definir a distribuição. É só o caso, acho, da geométrica e da binomial negativa, né? Que acontece isso, né? Isso. Não, também tem outro caso, né? Depende de quem deu probabilidade para vocês. Se eu falar assim, ó, uma exponencial θ, qual é a média? Sim, pode ser 1 sobre θ ou θ, dependendo de como está definido. Exatamente. A maioria dos professores dá exponencial θ com média 1 sobre θ. Mas tem livros e tem alguns professores que falam, que usam a parametrização, que é exponencial θ com média θ. Ok? É a mesma coisa. Só estou falando para no teste, enfim, nas avaliações, você deixar bem claro para a gente o... Não, fica Porque tranquilo. na lista, quando você botou binomial negativa, eu já fui direto no meu hábito de fazer, entendeu? Que era a contagem, não o número de tentativas. É equivalente, não tem problema. Sim, tá? sim, mas aí o parâmetro deu ligeiramente diferente. Não, é eu só entendi. por isso. Eu Fiquei só preocupada com isso. Não fique, é isso que eu estou falando. Não fique preocupado. Essa é a palavra que você não precisa. Não fica preocupado. Tá? Eu vou deixar claro. Se eu não deixar claro e ficar dúbio, eu vou dar certo para os dois casos. Tá bom? Tá, ok. Porque isso não afeta. Mas não tinha nem o gabarito, Roberto. Não, é porque ela me escreveu. Ela me perguntou. Nem tinha o gabarito. É que eu dei o gabarito. Não o gabarito, eu conferi uma resposta para ela por e-mail. Entendi. Bom, então, assim,
Não se preocupem, tá? Eu até vou falar um pouquinho do teste, nós temos 1 hora ainda, quase 1 hora, mas no final da aula eu vou falar sobre testes e avaliação, ok? Mas não fiquem tensos, não fiquem ansiosos, tá? Tá tudo bem, não tem nada demais. Bom, deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu gostaria de falar. Bom, tem um outro arquivo que a gente tem que começar a entrar, que é o 3B, que fala de algumas priores um pouquinho mais pesadas, que são conjugadas, tá? E algumas distribuições que vocês não estão acostumados. Mas nós temos que falar delas, né? Eu vou poupá-los das contas pesadas, ok? Gentil da sua parte. Porque, em geral, são contas que a gente não faz no dia a dia, a gente usa direto o resultado, tá? Então, se vocês derem uma olhada lá no Moodle e no aulas.ence, eu acabei de coloquei hoje um arquivo PDF escrito conjugação normal gama, tá? São 2 páginas de contas e eu não espero que vocês façam, só gostaria que vocês olhassem para entender o que está acontecendo, tá? Para entender o que eu fiz, porque aquele algebrismo ali é dos piores dessa disciplina, sabe? Não vai ter coisa pior que aquilo ali, eu acho. Então, se você entendeu o algebrismo dali, você tem todos os macetes para qualquer outro algebrismo que venha aparecer aí na disciplina, tá bom? Bom, eu vou falar de alguns modelos que são importantes. Primeiro, modelo multinomial. Vocês lembram da multinomial? Sim, senhor. A multinomial é a generalização da binomial. Então, vamos fazer uma pequena revisãozinha de probabilidade 2 aqui, só para a gente nivelar. Deixa eu ver se estamos aqui. Agora, você ainda não perguntou, mas aquela outra distribuição que aparecia lá, nunca ouvi falar, não. É a Dirichlet, tá? Essa aí, Tá. muito prazer. Ela é a generalização da beta. Tá? Ok. O que acontece? É a famosa Hilli. Tá bom. Vamos lá. Vou cortar depois do vídeo isso. Por que, gente? Deixa as pessoas rirem na internet. Vou deixar, então. Tá bom. Ninguém vai ver mesmo. Que Sabe o nome disso? É censura. Perdão. Não, tranquilo, tá bom. Vamos lá, onde eu estava, né? Ah, tá. Binomial. Tá? Eu não sei se vocês já se deram conta, né? Mas a binomial, ela deveria estar associada com 2 distribuições, tá? Porque quando você estuda com um modelo binomial, você está modelando o número de ocorrências, o número de sucessos, na verdade, em N realizações de um ensaio de Bernoulli, certo? Então, vamos imaginar um caso bem simples aqui. Você tem um dado, eu tenho um dado e eu joguei ele N vezes, certo? E eu crio uma variável aqui que vai ser a seguinte. Ela vai ser o número de vezes, tá? Número de faces 6. Ok? Vamos imaginar que esse meu dado é um dado que eu não sei se ele é honesto ou não. Eu não sei a probabilidade de sair a face 6 nesse dado. Então, eu vou chamar essa probabilidade de π. Ok? Π é a probabilidade de sair a face 6. Se o dado fosse honesto, seria 1/6. Mas eu não sei se o dado é honesto. Então, qual é a distribuição de x dado π? Alguém se habilita? Nesse caso Não. vai ser uma binomial. Você quer contar só as faces 6, né? É uma binomial, né? Cada vez que eu jogo esse meu dado, não é como se fosse um ensaio de Bernoulli com probabilidade de sucesso π? É como se fosse. Então, é uma binomial n π. Ok? Só que se eu tive 6 sucessos, desculpa, se eu tive 6 ensaios e tive x sucessos, quantos fracassos eu tive? Menos X. Não. Oi? 6 menos X.
Na verdade, não é 6, porque não são 6 lançamentos, né? É a face 6. Eu fiz N lançamentos. Ah, tá. Seria... Você falou 6 lançamentos, eu acho. Eu devo ter falado errado, eu confundi. Desculpe. Se eu fiz N lançamentos, quantos fracassos eu tive, então? N menos X. N menos X, perfeito. Então, o que acontece? Quando a gente escreve a expressão, a gente poderia escrever assim, ó. Eu poderia escrever P de X1 e X2. Eu vou escrever um troço aqui que a gente não costuma usar, tá? Mas imagina que eu defini como sendo X1 o número de faces 6 e X2 o número de faces que não são 6. Certo? Por que eu faria isso? Não tem motivo lógico, mas é só para fins didáticos, tá? Imagina que eu tenho duas variáveis, número de sucessos e número de fracassos. Se eu escrevesse isso, tá? Eu teria na prática aqui de quantas... Peraí, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Quantas vezes teria acontecido o sucesso? X1, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui para ajudar vocês a relembrar. Isso aqui é a mesma coisa que probabilidade de x1 igual a x1, x2 igual a x2. Se aqui eu estou querendo calcular qual é a probabilidade de acontecerem x1 face 6 e x2 faces não 6. O evento, qual é a probabilidade de ter uma face 6? Nesse modelo aqui. É π. Π. Quantas vezes? São ensaios independentes. X1. Quantas vezes tem que π elevado acontecer? a x1. Π elevado a x1. Vamos Mas tem que fazer assumir a aqui. combinação, né? Oi? Mas tem que fazer a combinação na frente nx1. Eu vou fazer. Tá. Não tá Desculpa. completo aqui. Não, tá tranquilo. Essa distribuição ela não existe da maneira como eu estou colocando, tá? Mas eu poderia dizer que π, tá, é a probabilidade de sucesso. Eu até vou colocar um 1 aqui, ó, que é a probabilidade de sucesso. Qual é a probabilidade de fracasso? Seria 1 menos π, mas eu aqui vou chamar de π2. É a probabilidade de fracasso. E π1 mais π2 igual a 1. Estou fazendo assim. Então, eu tenho x1 sucessos, x2 fracassos. E qual é a ordem que isso pode acontecer? Eu tenho que fazer as permutações dos N experimentos. Então, de quantas maneiras eu posso permutar N objetos? N fatorial. Mas 2 deles são repetidos. Então, permutação com elementos repetidos vai ficar em x1 elementos de um tipo e x2 de outro tipo. Isso daqui seria a multinomial. Uma distribuição bidimensional. Só que o que acontece na prática? Tá? Se eu sei que x1 mais x2 é igual a n, e se eu sei que π1 mais π2 é igual a 1, eu nunca vou fazer desse jeito aqui. Porque eu já sei que se eu tive x1 sucessos, é óbvio que eu tive n menos x1 fracassos, certo? Então, essa distribuição aqui, na verdade, é uma distribuição bivariada, mas que ela é univariada, porque ela é uma distribuição que a gente fala degenerada. Dado uma componente, a outra não é mais aleatória. O que quer dizer isso? Se eu lancei o dado 10 vezes e x1 é igual a 4, x2 não é uma variável aleatória, porque ele é obrigado a ser 6. Certo? Isso que é uma distribuição degenerada. A gente não trabalha assim. Então, o que a gente faz? Mas guardem essa forma aqui, né? A gente simplesmente substitui o x1, aqui fatorial, eu já sei quem é o x2. O x2 é n menos x1. E eu sei também que o π2 é 1 menos π1. E aqui o x2 é n menos x1. Ou seja, eu consigo escrever essa distribuição sem depender de x2. Certo? Então, é como se eu tivesse com duas variáveis, mas que na prática eu só preciso de uma. E essa daqui é exatamente a cara da binomial. Certo? Então, por que eu fiz essa introdução aqui? É só para a gente pensar
como que é a multinomial. Vamos imaginar agora que eu tenho, de novo, um dado. Vamos imaginar que esse meu dado é desonesto. Mas eu não sei o quão desonesto ele é. Tá? Só sei que ele é desonesto. Ele tem probabilidades π1, π2, até π6. Eita. π6. Tá? São as probabilidades de sair a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6. Ok? E eu vou definir as seguintes variáveis. x1 é o número de faces 1, tá? Em n tentativas, tá? Em n. Vou definir o x2 da mesma forma e vou definir todos eles, até o meu x6, que vai ser o número de faces 6 em n realizações do meu experimento, e meu experimento aqui é jogar n vezes. Certo? Isso é a generalização da binomial. O que vai acontecer, então? Eu vou ter uma distribuição conjunta. Eu vou ter a distribuição de x1, x2, até x6. Ok? Como que vai ser a cara dela? Vai ser do mesmo jeito que a gente pensou antes. Se eu observei x1 faces 1, então um evento com probabilidade π1 tem que acontecer x1 vezes. Se eu observei x2 faces 2, um evento com probabilidade π2 tem que aparecer x2 vezes. E eu vou fazer isso para todos até o π6 elevado a x6. E aqui na frente eu tenho que pensar de quantas maneiras eu posso permutar esses n resultados, as n faces que eu tive, né? Eu tenho essa permutação de n dividido pelo quê? Eu tenho x1 iguais, x2 iguais, até o x6 iguais. Gustavo, Ou seja, fica degenerada? Essa é degenerada. Tá? O que acontece? Em geral, a fórmula da multinomial, se você tiver uma multinomial de dimensão 10, ela costuma ter, na verdade, só 9 variáveis aleatórias associadas. Ela é uma distribuição degenerada. Por quê? Porque a gente já sabe que uma delas aqui é desnecessária, né? Se você sabe quantas faces 1 saiu, faces 2, faces 3, faces 4 e faces 5, você obrigatoriamente já sabe quem é a face 6. Ela não é mais uma variável aleatória. E a mesma coisa as probabilidades. Se as probabilidades somam 1, você não precisa de 6 πs aqui, basta 5. E o último vai ser 1 menos os demais, certo? Mas muitos livros colocam a multinomial dessa maneira que eu estou apresentando para vocês aqui. Ó. Não sei se vocês já viram assim. Vocês viram assim ou viram de outra forma? Quem já viu assim a multinomial? Quiser escrever. A gente tem que lembrar disso? Né? Tá bom, vocês não vão lembrar. Eu não. Não. Tudo Eu bem. não lembro mesmo. De novo. A lembrança vem MLG. Ah, tem MLG. Isso é verdade. A Na Probab MLG, 1, Probab 1 eu lembro sim, porque lembro da esperança, lembro do sábado ficar fazendo esperança e variância da multinomial. Eu lembro sim. Não, a gente viu isso em Mas foi Inferência 2 improvável também, agora, recentemente. Isso aonde? Inferência 2. Verdade. Também usa. Lembro disso. Mas lembrar são outros 500. É Lembrar muito a densidade. É muito forte. Ver a gente sabe que viu, mas Sim. no passado sabe. Bom, qual é a forma que vocês devem estar mais acostumados a trabalhar? A forma que vocês estão acostumados é essa daqui, ó, n fatorial sobre x1 fatorial vezes, aí vai até o x5 fatorial, e a última é n menos todos os demais, né? Então, é n menos o somatório dos xis até 5. Isso aqui fatorial, tá? E aí depois vem π1 elevado a x1 até o π5 elevado a x5, e o último costuma aparecer como 1 menos o somatório dos π's até 5 elevado a
n menos o somatório dos xis até 5. Ok? Essa daqui é a cara que costuma aparecer a multinomial quando ela não está degenerada. Essa daqui não está degenerada e tem dimensão 5. Certo? Tá? Porque é meio... O que significa, né, o ser degenerado? Ninguém nunca vai perguntar para vocês numa binomial algo assim, né? Qual é a probabilidade de x igual de eu ter 3 sucessos e de eu ter 7 fracassos em 7 lançamentos de uma moeda? Desculpa, em 10 lançamentos de uma moeda. Ninguém nunca vai te perguntar isso. Por quê? Porque se você teve 3 sucessos, é óbvio que você teve 7 fracassos. Então, a gente trabalha só com x igual a 3. Aquela informação ali, ó, é irrelevante. Certo? É como se fosse isso. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Quando a gente escreve a densidade aqui, ou a função de probabilidade, nesse caso, na verdade, não precisaria dessa última aqui, desse último xzinho aqui, não precisava. Só precisava ir até o 5. Porque o 6 aqui eu já sei que não é aleatório. Tá? Tudo bem? Bom, isso é a multinomial. Bem. Agora, deixa eu falar da beta. Vocês estão acostumados com o seguinte. Se x é beta AB, tá? Você escrevia assim. P de x é igual... Até vou tirar as constantes aqui. Nem me interessa as constantes. Pronto. Isso aqui é proporcional a x elevado a menos 1, 1 menos x elevado a b menos 1, e o x pertencia ao intervalo 0 e 1, certo? Vocês estão vendo que esse x e esse 1 menos x aqui somam 1, né? Sim. X e 1 menos x. Então, o que acontece? Isso aqui serve para a gente modelar parâmetros que estão no intervalo 0, 1. O que costuma estar no intervalo 1 para um estatístico? Probabilidades. Se você quer modelar uma probabilidade, é muito comum a gente utilizar uma distribuição beta para essa probabilidade, que é o número entre 0 e 1. Só que o que acontece? Se eu estou num exemplo multinomial, como esse daqui, eu tenho aqui 6 probabilidades, estão vendo? Eu tenho 6 probabilidades, porque eu tenho um dado e eu não quero só a probabilidade de sair a face 6, eu quero sair a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, eu quero 6 probabilidades. E é difícil, eu não posso colocar uma a priori beta para cada uma delas de forma independente. Por que eu não posso fazer isso? Porque se o π1 for 0,8, o π2 já não pode ser 0,3, concordam? Porque tem uma restrição aqui. Qual é a restrição que a gente tem? A soma desses πs tem que dar 1. Certo? Então, no momento em que você define aqui um π1 para ser, sei lá, 0,4, só sobrou 0,6 para os demais. E assim por diante. Então, eu não posso, na inferência bayesiana, colocar uma a priori beta para esse π1, beta para esse π2, beta para o π3. Não posso fazer isso. Você precisa de uma distribuição que é preparada para modelar coisas que estão no intervalo 0, 1 e que somadas dão 1. E isso é a generalização da beta. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tiver um vetor x1, x2, até xn, e isso tiver distribuição Dirichlet, tá? Você vai ter parâmetros aqui que são, vou chamar aqui de A1, A2, até AN. Tá? Ela é a generalização da beta. Como que vai ficar? É muito parecido com a beta. Você vai ter a sua P de x proporcional, só que vai ser x1 elevado a menos 1, x2 elevado a menos... Desculpa. A1 menos 1, A2 menos 1, até o xn a n menos 1, onde cada um dos x's pertence ao intervalo 0, 1
e o somatório dos xis é igual a 1. Certo? É como se fosse a generalização da beta. É como se você estivesse chamando esse 1 menos x aqui de x2. Então, o mesmo raciocínio que eu usei lá na multinomial para tentar mostrar para vocês que a binomial não deixa de ser uma multinomial de dimensão 2, tá? A minha beta não deixa de ser uma Dirichlet de dimensão 2. Então, dito isso tudo, tá? Só para vocês entenderem de onde as coisas vêm, existe isso aqui, ó. Se você tiver um modelo multinomial, você vai ter algumas probabilidades que você vai querer estimar. Então, se for um dado, você tem 6 probabilidades para estimar. Se for um problema em que tem 5 categorias, para variáveis categóricas, por exemplo, eu quero modelar religião das pessoas, tá? Imagina que eu quero saber a religião das pessoas. Eu saio na rua entrevistando as pessoas e pergunto para elas, você é católico? Se você é católico, é categoria 1. Ah, você é evangélico? Categoria 2. Você é judeu? Categoria 3. E assim por diante. Você tem várias categorias, tá? E aí, no final, você quer saber qual é a probabilidade de uma pessoa ser de uma determinada categoria, ou seja, de uma determinada religião. Para isso, você vai usar um modelo multinomial, tá? Um exemplo comum também é quando você tem compras numa loja, né? Você trabalha numa loja, entra um cliente. Você tem 50 produtos. O cliente só pode comprar um produto, certo? Você quer saber qual é a probabilidade dele comprar cada um dos seus produtos. Eu estaria simplificando a realidade aqui, porque eu estaria obrigando o cliente a só comprar um, né? Mas poderia ser, sei lá, uma loja de carro. É muito difícil alguém entrar numa loja de carro e comprar 2 carros, né? Pelo menos se você é pessoa física, né? E não é ladrão nem nada do tipo, né? Não quer, como é que fala, se livrar de dinheiro sujo, né? Tirando essa situação, você vai comprar um carro só. Qual o modelo que você vai comprar? Certo? Todas essas situações você trabalha com modelo multinomial. Então, vamos imaginar que no modelo multinomial você tem K categorias, cada uma delas com probabilidade θ i. Então, a primeira categoria é o θ1, a segunda categoria é o θ2, até a késima categoria, que é o θk. Tá? Se você colocar uma distribuição a priori Dirichlet, é como se você estivesse colocando uma beta multivariada. Ou seja, cada um desses tetas aqui, você vai botar uma a priori como se fosse uma beta, mas garantindo que a soma deles dá 1. Certo? Que não dá para fazer se você modelar com K betas diferentes. Você é obrigado a colocar aqui uma a priori para os K parâmetros, então tem que ser uma a priori multivariada. Você vai colocar uma Dirichlet. Se você colocar uma Dirichlet como priori, quando você combinar com a multinomial, a posteriori vai dar outra Dirichlet. Tá? Então, aqui nos slides tem a densidade aqui da Dirichlet, tá? Que é exatamente muito parecida com a beta. Não sei se vocês lembram das constantes da beta, mas as constantes da beta são gama da soma sobre gama dos parâmetros individuais. Então, é a mesma coisa aqui, gama da soma e embaixo, gama dos parâmetros individuais. Tá? Se você fizer dessa forma aqui, colocando uma a priori Dirichlet, combinando com a multinomial, a posteriori uma Dirichlet. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Ao entrar em um shopping, uma pessoa pode escolher um entre 4 corredores para iniciar suas compras. Tá? Suponha que você observou as rotas de 50 clientes aleatoriamente e obteve o seguinte. O que são esses 4 valores aqui? Você viu 5 pessoas que, quando entraram no shopping, escolheram o corredor 1. 20 pessoas escolheram o corredor 2. 3 pessoas escolheram o corredor 3. Não, desculpa. 25 pessoas escolheram o corredor 3 e ninguém começou pelo corredor 4. Tá? Então, onde o XI aqui é o número de pessoas que escolhem o 20º corredor. Antes de observar os dados, entre 50 clientes, quantos você esperava que optassem pelo corredor 4? Tá? E depois de observar os dados. A gente vai assumir aqui que os clientes são independentes e eu vou mostrar a aplicação da Dirichlet para vocês. Tá? Primeiro o seguinte, uma pessoa que entra no shopping, se você não tem informação nenhuma, você concorda que
é razoável achar que ela pode ir para qualquer direção com a mesma chance? Sim. Sim, né? Não, eu não Todo... Não concorda? Não. Se você não tem informação, você vai dizer o quê? Tá, você vai dizer assim, tem o corredor principal, vou botar mais chance para ele. Eu não posso não ter informação sobre a pessoa, mas se eu tenho informação sobre o shopping, eu já sei exatamente quais são as lojas mais atrativas dali, qual é o corredor principal, para onde fica o banheiro, de repente esses corredores aí são mais atrativos. Sim, todas essas coisas você pode colocar na sua a priori, tá? Então, assim, a inferência bayesiana permite você fazer isso. Você pode colocar chances diferentes para cada um a priori, tá? Eu aqui estou assumindo que esse shopping aqui é totalmente simétrico e não tem nenhuma rota mais especial do que a outra, tá? Se eu fizer dessa forma, eu vou ter que modelar a probabilidade de uma pessoa ir para o corredor 1, a probabilidade de uma pessoa ir para o corredor 2, dela ir para o 3, dela ir para o 4. São 4 probabilidades. São 4 parâmetros. Eu preciso de uma distribuição multivariada de dimensão 4 para modelar 4 probabilidades. Tem um mosquito aqui me incomodando. Se fossem só 2 categorias, corredor 1 e corredor 2, eu poderia trabalhar com a beta. Mas como são 4, eu tenho que trabalhar com a generalização da beta. Tá? E aqui tem uma coisa interessante sobre a beta. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu acho que não, mas uma beta desse tipo aqui, ó, uma beta AB, tem esperança A sobre A mais B. Ok? Porque é como se eu estivesse olhando para o X, é o meu sucesso, como se fosse assim, né? Uma é a minha variável de interesse e 1 menos X é a minha variável que eu não estou interessado. Então, é o expoente desse X dividido pela soma dos expoentes. Quando a gente está numa Dirichlet, o que acontece? Eu não tenho mais só um X, eu não tenho só um θ, só uma categoria. Eu tenho agora K probabilidades. Então, qual vai ser o valor esperado? Vai ser o expoente daquela categoria, ou seja, o parâmetro daquela categoria lá. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a esperança de θ3, vai ser o quê? A3 sobre o somatório de todos os As. Okay? Isso aqui é uma característica da Dirichlet, que também se verifica na beta, porque a beta é um caso particular dela. Tá? Então, ele está perguntando aqui o seguinte: se entrarem 50 clientes, quantos você esperaria, né, que iam optar pelo corredor 4? Então, aqui tem o seguinte, ó, a priori, vou mostrar para vocês como que você faria essa conta. A priori, usando o estimador de máxima verossimilhança e a posteriori. Tá? A priori, tá, você poderia pensar assim: qual é a probabilidade, né, de uma pessoa ir para o corredor 4? Isso aqui é um parâmetro desconhecido. Eu vou pegar a média dele, vou pegar o valor esperado dele. Quem é o valor esperado do θ4? Vai ter que ser o meu A4. Deixa eu botar aqui no quadro, né? Está muito etéreo isso. Não estou colocando para vocês. Vamos lá. Eu estou dizendo que eu tenho θ1, θ2, θ3 e θ4. Isso aqui são os meus parâmetros desconhecidos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma Dirichlet. Então, eu vou colocar aqui θ, vetor aqui, tá? Esse aqui é o meu conjunto de θs. Tem uma distribuição Dirichlet e vou colocar algum parâmetro para eles, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver o que foi que eu usei, eu vou colocar uma Dirichlet. Onde que está isso? Espera aí. Tá. Tá aqui, tá dito que eu não tenho informação nenhuma, né? Antes foi aleatória, não tem nenhuma informação, então eu vou colocar essa Dirichlet aqui, ó. Vamos pensar no seguinte: por que eu coloquei essa Dirichlet aqui? Vocês lembram da relação da beta com a uniforme? Não? Como é que é a densidade da uniforme? Uniforme 0,1. Uniforme 0,1 equivalente a uma beta. Isso, a uniforme 0,1 é uma beta. Qual é a beta que dá uma uniforme 0,1?
tenho a mínima ideia. Não? Não, Então, tô vamos pensar aqui. então. Olha só aqui para beta. Isso aqui é uma beta AB. Quais os valores de A e B que você tem que botar aqui para isso aqui ficar proporcional a uma constante? Para sumir o X daqui. 1, 1. Se você colocar A igual a 1 e B igual a 1, o que vai acontecer aqui? Vai ficar x elevado a 0, 1 menos x elevado a 0, tudo isso vai ficar proporcional a 1. Ou seja, uma beta 1 é uma uniforme 0, 1. Tá? O que vai acontecer aqui na Dirichlet? Se eu colocar A1 igual a 1, A2 igual a 1, todos os A's igual a 1, o que vai ficar aqui no final? Proporcional a uma constante. Tá? Só que ao invés de ser a uniforme de probabilidade 1, vai ser a uniforme de probabilidade 2. Tá? Não sei se vocês lembram, talvez não, mas a hora de revisar é agora. Sempre que a sua densidade for uma constante, você tem uma uniforme. Se ela for univariada, é a uniforme que você está acostumado de probabilidade 1. Se for bivariada, é uma outra uniforme que você aprendeu em probabilidade 2. Certo? E sempre vai ser proporcional a uma constante. Então, quando eu falo que eu não tenho informação, nesse exemplo ali, eu estou colocando uma Dirichlet 1, 1, 1, 1. Por que eu estou fazendo isso? Para garantir que a minha densidade a priori é proporcional a 1. É uma constante, uma uniforme, com a restrição de somatória de θi até 4 igual a 1. Isso aqui é uma uniforme. Tá? E quem é a esperança numa Dirichlet? A gente viu que esperança de... A gente viu não, a gente acabou de botar no quadro ali, né? Esperança de θi é o quê? É AI sobre somatório de AI. Certo? Então, se eu quero saber a esperança de θ4, o que é θ4? É a probabilidade de uma pessoa entrar no corredor 4. Isso aqui vai ter que ser A4 sobre somatório de AI. Vamos olhar aqui. Esse daqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3 e esse daqui é o A4. Certo? Então, quanto que dá aquela esperança que está aí embaixo? Vamos supor. O que vai acontecer aqui? Para o θ4, vai ser o A4 que eu dei para ele, que é 1, sobre o somatório dos AIs, os 4 que eu dei, né? Então, é 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é 4. Então, a priori, sem fazer nada, eu acho que a probabilidade do cara escolher o corredor 4, essa probabilidade eu chutaria para ela, em média, 1/4. É isso que eu estou fazendo a priori, antes de olhar os dados. Certo? Certo. Então, isso aqui explica essa primeira parte. Isso aqui não existe na inferência clássica, mas é o que a gente faria. A gente tem um pernilongo aqui que não me passar uma dengue aqui, tá? Aliás, eu acho que é um Aedes aegypti, que ele é escuro. Mas, enfim. Vamos continuar. Utilizando estimador de máxima verossimilhança. Não sei se vocês vão lembrar também lá de inferência, mas não tem problema, que eu não vou cobrar aqui em inferência clássica, tá? O estimador de máxima verossimilhança numa multinomial é simplesmente x da categoria que você... Quantos saíram da categoria de interesse dividido pelo tamanho da sua amostra. Vamos olhar aqui nos nossos dados. Se você fosse com esses dados aqui estimar qual é a probabilidade de uma pessoa escolher o corredor 1, qual seria essa probabilidade? Usando só a intuição. Você observou esses dados aqui, é só o que você tem. Qual é a probabilidade de uma pessoa escolher o corredor 1? 0,1. 5 sobre 50. 5, né? 5 pessoas escolheram dentre 50. 5 sobre 50. Qual é a probabilidade de escolher o corredor 2? 20 sobre 50. O 3, 25 sobre 50. E o 4, 0. Ninguém foi para lá, você vai estimar 0. Certo? Então, eu coloquei aqui, estimativa de máxima verossimilhança para a probabilidade de alguém escolher o corredor 4. x4 por somatório de x. Isso aqui vem lá de inferência, tá?
Não estou demonstrando aqui, mas é só pegar lá a multinomial e mostrar o que maximiza, tá? Dá 0 sobre 50, que é 0. Então, comparando aqui, né? O Bayesiano não tinha dado nenhum, falou 1/4. O frequentista, olhando os dados, falou 0. Mas como é que você vai fazer quando você junta essas duas informações aqui? Aí você vai ter essa inferência aqui. Você vai juntar a Dirichlet a priori, 1, com a multinomial. Tá? O que vai acontecer? Você vai ter uma Dirichlet A1 mais X1, A2 mais X2, A3 mais X3 e A4 mais X4. Então, dá exatamente... quando você vai calcular a esperança de θ4, você está calculando a esperança de uma Dirichlet nova. Tá? Então, vamos só botar aqui no quadro. Essa daqui era a minha Dirichlet a priori. Tá? Então, a posteriori, o que vai acontecer? Eu vou ter que θ dado x vai ser uma Dirichlet. Vamos ver o que acontece com os parâmetros, tá? Só para a gente voltar aqui. Olhe na Dirichlet. Na Dirichlet, a primeira categoria ficava elevado a A1 menos 1. Certo? Primeira categoria. Na multinomial, vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar a primeira categoria, que vai estar elevada a quem? Vamos olhar lá na multinomial, deve estar lá em cima, está aqui. A primeira categoria está elevada a x1. Certo? Então, o que vai acontecer lá no final? Eu tenho que somar essas duas coisas. Vamos descer aqui. Eu estou mostrando o resultado, tá? Mas eu não estou demonstrando que colocando a Dirichlet como priori, dá uma Dirichlet como posteriori. Tá? Isso eu estou omitindo aqui, mas é algo que é fácil mostrar. Tá bom? Eu posso fazer isso num outro momento, se vocês quiserem. Mas isso aqui vai ficar, então, 1 mais x1, depois 1 mais x2, depois 1 mais x3, depois 1 mais x4. Então, que Dirichlet é essa? Essa Dirichlet aqui é uma Dirichlet. Quem é o x1? Vamos olhar lá. x1 foi 5. Então, é uma Dirichlet 6. Quem foi o x2? 20. Então, vai ser 21. Quem é o x3? 25. Então, vai ficar 26. E o x4 era 0, vai ficar 1. Okay? Essa é a minha posteriori. Eu saí de uma Dirichlet 1, 1, 1, 1 para uma Dirichlet 6, 21, 26 e 1. E aí, se alguém me perguntar qual é a minha estimativa para o θ4? Para o θ4. Se eu quisesse saber a esperança dele, dado a minha amostra. Oi? Desculpa. 1/50. Isso, exatamente. O que vai ser? Vai ser o A4. Quem é meu novo A4? Esse é meu novo A1, meu novo A2, meu novo A3, meu novo A4. Então, vai ser 1 sobre 50, que dá aquele número que está lá no slide. Desculpa, não é 1 sobre 50, porque é 1 sobre a soma desses caras aqui, né? É a soma deles. Vai ser 54. Foi mal. Aqui. Tá? E aí dá aquele número lá. Então, o que acontece? Essa é a diferença, tá? Você teria na inferência bayesiana, mesmo com priori não informativa, não bate com o valor da inferência clássica. Na inferência clássica, você é obrigado a dizer, olha, ninguém entra nesse corredor. A minha estimativa da probabilidade de alguém entrar no corredor 4, é 0. Na inferência bayesiana, você vai dizer, olha, com as informações que eu tenho até agora, essa probabilidade é 0,019, certo? Ela não é 0, mas é algo que é próximo de 0, né? Mas essa seria a diferença. Lembrem que a gente uma vez comentou aqui, né? Priori não informativa sempre bate inferência clássica e inferência bayesiana? Não. Esse é um exemplo. Aqui eu estou usando uma priori totalmente não informativa e a inferência clássica e a bayesiana não estão batendo. Okay? Elas tendem a ser parecidas, mas não estão batendo. Eu não vou avançar mais hoje aqui, então eu vou falar duas coisas para vocês.
Uma é qual é o grande problema da gente ficar colocando zero nas coisas, tá? E eu quero tentar convencer vocês a nunca atribuir probabilidade zero para as coisas. Evitem fazer isso, tá? Eu vou dar uma liçãozinha que eu aprendi num curso e eu vou colocar isso lá no quadro. E a outra coisa eu vou falar sobre a prova e o teste. Tranquilo? Alguém tem dúvida até aqui? Não, em algum momento você vai falar sobre a lista ou esquece a lista? Você queria falar sobre a lista ainda hoje? Não necessariamente. Você pretende fazer isso em outro momento? A princípio, quando a gente chegar mais perto da prova, eu vou fazer uma aula de dúvida, tá? Mas você pode me escrever a qualquer momento, a gente pode marcar alguma coisa extra para comentar também, é só porque eu não sei se dá tempo de eu fazer agora uma aula sobre aquela lista, tá? Não, nem era uma aula, só tive uma dúvida, mas tá, eu vou escrever. Obrigada. Não sei, eu digo assim, quando eu falei, não digo a aula toda não, mas eu falei de gastar o tempo aqui agora com ela. Mas, enfim, eu posso planejar para resolver se for uma dúvida específica. Você tem dúvida específica, não? Em algum ponto? Na normal gama. No caso, eu não consegui me lembrar. Sim, você já tinha falado. Desculpa. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu posso tirar a sua dúvida... Amanhã às 3 horas? Pode ser. Pode ser? Pode. Tá bom. Eu ganho bastante com isso. Que precisa, Aline. Não, acho que já tinha alguma coisa planejada aí, hein? Não, já tinha. É que ia ter uma conversa de um ponto, ela só está botando outro ponto na pauta. Então, tipo isso. Pode colocar lá. Então, tá bom. Só aumentei a pauta da reunião. Tá bom, vai manter. Então é o seguinte, é só um comentário e vai ter uma analogia aqui, tá? Eu tive isso aqui, eu fiz a matéria de inferência bayesiana, eu fiz na graduação, no mestrado e no doutorado, né? Mas no doutorado eu tive aula com um cara que é uma das grandes autoridades da inferência bayesiana, ele estava visitando o Brasil na época, visitando a FRJ, e ele deu um curso de teoria bayesiana e eu fiz, né? E o nome dele é José Bernardo e ele é chileno, tá? Foi um curso para 4 pessoas só e ele dando aula em inglês, né? Com o sotaque dele lá. E a gente tendo bastante dificuldade de acompanhar, mas foi muito bom. E ele falou uma coisa para a gente dentro da inferência bayesiana. Para a gente nunca atribuir priori zero para alguma coisa, tá? O que significa isso? Quando você atribui probabilidade zero para alguma coisa, essa coisa nunca vai acontecer. E aí você vai dizer, pô, isso é óbvio. Não, tudo bem, é óbvio. Mas o ponto é o seguinte, se você falar assim, ó, a priori, θ não pode ser maior do que 2, certo? Se por acaso a verossimilhança tiver informação, muita informação, de que o θ é maior do que 2, você nunca vai conseguir concluir que θ é maior do que 2, porque a sua priori não deixa. Tá? Então, aquilo que vocês me perguntaram lá no começo, né, a priori influencia na inferência, ela influencia na inferência. Tá? Mas quando o n cresce, quando o tamanho da amostra cresce, a influência da priori vai para 0. Né? Nós tivemos, inclusive, uma briga na prova por causa disso, né? No teste. Vamos deixar claro, não é quando ele cresce, é quando ele vai lá pro além. E não volta nunca mais. Isso. Exatamente, porque quando ele cresce, deu falso na prova, sabia? Vocês estão certos. Você acredita nisso, Gustavo? Não, a gente volta a falar disso, tá? Eu vou falar do teste, a gente volta a falar disso daqui a 5 minutos. Não, a gente volta a falar disso até o final do semestre, não se preocupe. Até o final da graduação, né? Nunca será. Tipo isso. Não, a gente volta isso para falar sobre isso. Relaxa. Tá bom. Mas o ponto é o seguinte, se você colocar uma priori em algum ponto, em algum valor, você atribuir probabilidade 0, tá? A verossimilhança nunca vai alterar esse 0. Esse é um ponto. Então, por exemplo, esse exemplo do corredor. Se a priori eu dissesse que era 0 a chance de alguém entrar no último corredor, então, mesmo que toda a torcida do Flamengo entrasse no corredor 4, a minha inferência sempre ia concluir que era 0 a probabilidade de alguém entrar no corredor 4. Tá?
E aí você vai dizer, pô, mas é muito radical atribuir probabilidade zero. E ele fez um exemplo com a gente em sala e fez todo mundo atribuir probabilidades esquisitas, essas coisas, tá? E eu vou só mostrar para vocês isso, que é uma coisa de parece senso comum, mas não é, né? Vocês conhecem o canal do Panamá? Já viram falar? Já. Já, né? Então, imagine que isso aqui é o desenho do globo, tá? E isso daqui é a América do Norte, aqui é a América do Sul, e tem a América Central aqui, né? Aqui a gente tem o Oceano Atlântico, e aqui a gente tem o Oceano Pacífico, certo? Aqui a gente sabe que é o leste, e aqui a gente sabe que é o oeste. E eu vou fazer a seguinte frase, e vocês vão me dar um número de 0 a 1 para dizer qual é a probabilidade que vocês acham dessa frase ser verdadeira. Certo? Okay. Só para lembrar, né? O canal do Panamá é um caminho, né, que construíram para não ter que, para quem está aqui, chegar do lado de cá, se eu quisesse atravessar a América Central, antigamente tinha que dar a volta aqui por baixo, né? Então, eles construíram um canal que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico e passa dentro do país aqui chamado Panamá, certo? Esse é o canal do Panamá. A frase que eu vou escrever é a seguinte, ó. A entrada a leste do canal, tá? Com traço ali não tem problema. A entrada a leste do canal fica no Pacífico. Todo mundo está entendendo? Eu estou vindo de barco, vou entrar no canal do Panamá, a entrada que eu tenho a leste, eu estou vindo lá do leste, certo? A entrada a leste. Se eu estou vindo do leste e vou atravessar o canal do Panamá, tá? Qual é o oceano que eu estou? Né? Aí a pergunta, essa afirmação está dizendo: a entrada a leste do canal do Panamá fica no Pacífico. Me digam um número de 0 a 1 que represente a crença de vocês de que essa frase é verdadeira. 0. 0,0. Embora eu acho que não deva ser 0, por Senão alguma razão, falando, né? uma priori aqui que eu tenho, mas A priori. eu tô me sentindo maluca nesse curso, porque assim, todas as minhas convicções, elas não existem mais, elas são todas fantasias. 1 vezes 10 elevado a menos 1000. Isso aí. Pois é. O ponto é o seguinte, o que o Bernardo falou agora seria o prudente a se fazer. Porque eu pergunto para vocês já passaram no canal do Panamá? Alguém aqui já passou? Já atravessou o canal do Panamá? Não. Você já olhou o mapa para ver exatamente onde está o canal do Panamá? Se você não fez essas coisas... Não, eu fiz aqui uma explicação. Eu não fiz nenhuma mentira aqui, tá? O ponto é o seguinte, a gente tende a fazer afirmações probabilísticas muito fortes. A gente tende a colocar probabilidade 0 e probabilidade 1 em coisas que a gente não sabe. Então, isso aqui é uma lição para os bayesianos, ou para quem faz inferência bayesiana, de evite colocar probabilidade 0 se você não tem certeza absoluta. E aí eu vou explicar o porquê. Sabe o que acontece na prática aqui? Quando você vai ver o canal do Panamá, ele é assim, ó. Aqui está a América do Norte, e eu vou ampliar aqui assim. Quando você chega na América Central, tá? América Central, vamos imaginar que ela é um fiapo assim, né? Tem um pedacinho dela que ela faz assim, ó. Faz assim. Tá? Deixa isso, tá parecendo um intestino, né? Deixa eu dar uma limpada nessa. É exatamente o que eu estava pensando. Mas é uma coisa mais... Eu vou fazer mais fino aqui. Eu estava fazendo intestino grosso, eu vou fazer intestino delgado agora. Então. Ai, Gustavo. Mas é uma coisa mais ou menos assim. E aí aqui vem para a América, tá? E lá em cima, a América do Norte. O ponto é o seguinte. O canal do Panamá
ele não fica aqui, como muitas pessoas pensam. O canal do Panamá fica aqui, ó. Só que aqui é Pacífico e aqui é Atlântico. Ou seja, quando um navio vai entrar pela entrada leste, ele está vindo daqui, ele vem aqui no Pacífico, certo? Eu vou botar em vermelhinho aqui, está vindo aqui, atravessa o canal e na saída a oeste ele sai no Atlântico. Certo? Nossa. Então, assim, essa lição aqui, ele fez em nós 4, né? Toda a turma, os 4 alunos, né? Nós concluímos e botamos probabilidade 0 para isso, tá? E ele deu um tapa na cara da gente, né? Dizendo que a gente botou um a priori, certeza absoluta em algo que a gente não tem. E você não deve fazer isso em inferência Bayesiana, ok?